O Renato, agradeço pra caramba o convite aí do Renato e da Sônia. A Sônia se formou comigo lá na UERJ, né? A gente se conheceu lá, apesar dela ser minha veterana, né? Eu ainda era dos períodos abaixo do dela. E, e os dois aí fazem um trabalho super bacana. Eles são formados também e ainda são terapeutas, né? Fazem esse trabalho com práticas integrativas de diversas atividades diferentes e eles já foram lá na Unigama, os dois já foram lá na faculdade, já conheceram, fizeram parte de trabalhos das outras turmas, é, tanto nos eventos lá que a gente organiza, né, quanto nas aulas, e com certeza, assim, todas as passagens que eles fizeram por lá foi super proveitoso, todo mundo gostou das atividades aí, eu resolvi trazer eles mais uma vez, agradeço mais uma vez a colaboração de vocês, aí para engrandecer o conhecimento da galera aí da turma de atividades holísticas. Aqui a gente tem, nessa turma, tem pessoas de educação física e de enfermagem. Antes a gente só tinha educação física, né? Tem bastante gente da enfermagem também. Então, espero aí que seja proveitoso para todos nós e tá com vocês aí. Boa tarde a todos. Eu me chamo Renato Frade, como já foi apresentado. Aqui ao meu lado está minha esposa, Sônia Frade. Grace, queria agradecer aí o convite, né? É sempre muito bom poder estar participando e poder estar trazendo, conversando sobre terapia, sobre cuidado, né? É um assunto que muito me interessa. Então, obrigado mesmo. É sempre um prazer participar. Basicamente, eu sou formado em educação física, né? E tenho uma pós-graduação em fisiologia. Trabalhei muitos anos da minha carreira em academia, como professor. Tardiamente, montei uma empresa de avaliação física e trabalhei um bom tempo nesse segmento com avaliação física. Falando nisso, Grace, desculpa aí abrir um parêntese, eu estou com os bancos de wellness aqui, que eu estou tirando, não me serve mais. Te adianta? Opa, bacana. Ajuda sim, vamos conversar. Então Vai tá. ser. São seus. Valeu, obrigadão. Vai ser bom, porque a gente fala disso bastante na disciplina de avaliação, a gente só tem um lá na faculdade. Até eu, Cara, tem uns particularmente, estou 4 ou precisando de 5 um ali. também, com um projeto aí. Tem uns 4 ou 5 ali. Beleza. E foi dessa empresa que eu fechei. E daí, né, pratico Tai Chi Chuan, estudo medicina chinesa há muitos anos da minha vida. E sempre quis trabalhar com isso. Chegou um dado momento da carreira e comecei a caminhar, e estudar e me dedicar a esse caminho, né? Ontem, inclusive, estava falando lá numa live no Instagram sobre a importância do cuidado terapêutico. Na verdade, fazer exercício físico também é uma terapêutica. A gente vai ver isso ao longo da palestra de hoje, que é esse cuidado que nós temos conosco, né? A atividade física é uma atividade profilática, né? Antes de tudo. E o interessante é que, estudando a história da educação física, nós tivemos lá nos primórdios a educação física higienista, não é isso? E lá naquela educação física higienista, pregava-se justamente a atividade física como prevenção de saúde, porque eles entendiam que uma pessoa fisicamente ativa e com hábitos saudáveis tendia menos a ficar doente. Então, falar de terapia é falar de educação física. Nós somos terapeutas por excelência, né, e de função. E vou além, né, que é talvez a única disciplina da área da saúde que realmente trabalha com um quadro saudável. Dificilmente a gente pega quadros patológicos, salvo alguns colegas que optam por atuarem nessa área, mas, via de regra, nós prevenimos o quadro patológico, que é o desvio da função fisiológica, né? A fisiopatologia de algo é justamente a disfunção deste algo, que a função é o estudo da fisiologia, uma das pós-graduações que eu tive. Então, basicamente, a minha apresentação é essa.
Eu vou passar a palavra para a Sônia para ela se apresentar, e daí a gente segue com o tema propriamente dito do dia hoje, né? Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Sônia Frade, eu também sou profissional de educação física, fiz uma pós-graduação nessa área de educação física, na área de natação, de esportes aquáticos. Mas depois também me embrenhei para o lado da terapia. Desde 2018 eu estou fazendo cursos e me formando com algumas terapias. Já fiz o Theta Healing, já fiz as barras de Access, fiz o TFT e na linha de barras o MTVSS e agora o último foi o Reiki. Ainda estou em formação porque começou a pandemia, eu fiz 2 níveis, falta o terceiro para terminar. Mas hoje eu estou aqui para falar do TFT, que é acupuntura sem agulha, tá? É conhecido como acupuntura sem agulha, mas quando for na minha parte eu vou falar mais um pouquinho e aí a gente faz a introdução do que é o TFT. Agora o Renato vai fazer a introdução dele, fazer a palestra com o tema que ele vai desenvolver, tá bom? Depois a gente se vê então. O pessoal está ouvindo bem aí? Eu vou subir o slide, então. Ouvindo, sim. Posso ir, então? Pode ficar aí. Não, vou lá dar uma olhada nisso aqui. Uma janela. Essa. Não. Não. Quero acabar essa live, quero acabar. Peraí. Pronto, foi. Apareceu aí para vocês? Tá. Parece, tá certinho. Certinho? Então, gente, a gente vai falar hoje aqui da aplicação prática de terapias chinesas na prevenção e tratamento de síndromes do medo. Aplicação prática, né? Ou seja, um conjunto de atividades que vocês possam usar no seu dia a dia. Uma das coisas que eu estava falando ontem, vou repetir aqui para vocês, a gente tem que tomar muito cuidado ao se tomar uma decisão terapêutica, né? Porque a decisão terapêutica, uma vez instalado o quadro patológico, ela tem que ser devidamente avaliada. E, normalmente, nós não somos a melhor pessoa para nos avaliar. Então, a gente deve buscar um profissional, ainda que sejamos um profissional da área da saúde. Então, assim, o conjunto de atividades terapêuticas que eu vou citar aqui é um conjunto de atividades terapêuticas de prevenção, né? Então, se a gente tem um conjunto de ações no nosso dia a dia que visa prevenir e antecipar um quadro patológico, a gente está fazendo alguma coisa que é chamado um ato de amor próprio. E a medicina chinesa, ela pensa muito assim. Você tem uma cultura que tem aí 5.000 anos, pelo menos, de existência, né? Então, são muitos anos acumulando saberes, acumulando experiências, acumulando tentativas, erros, aprendizados, e uma série de coisas que estamos fazendo agora. A nossa cultura é muito bebezinho, né? A gente não consegue nem ainda definir um chefe de Estado direito, não estou querendo adentrar em política, mas é tamanha a nossa imaturidade cultural, que é normal de todo o processo de civilização. Então, a gente começa a pegar emprestado de outras culturas coisas que tenham funcionado. E daí a galera, às vezes, sai atirando para tudo quanto é lado. Ontem, inclusive, eu citei um exemplo que é pertinente. Eu estava na casa da minha irmã, né? Aí estava lá minha mãe e minha madrinha. A minha mãe estava passando mal. E minha madrinha não é profissional de saúde, eu sou educador físico, terapeuta, a minha mãe, comecei a fazer algumas perguntas à minha mãe para tentar fazer um diagnóstico e orientar da melhor forma possível, antes de formar uma opinião. E assim, a cada pergunta que eu fazia, a minha tia enfiava uma receita. Então, eu fiz 10 perguntas, a minha tia enfiou 10 receitas.
No final, ela tinha 10 receitas. Ou seja, ela saiu atirando no que viu, acertou em quase tudo que não viu, e não acertou em nenhum caso qual era o diagnóstico. Então, nenhuma das terapêuticas propostas por ela funcionam. Então, é importante a gente ter, se a gente não sabe, se informar com quem sabe. Tomar muito cuidado com o Google aí também, apesar de ele trazer boas informações, também traz essa galera que não sabe, que acha que sabe. Isso é perigoso. Então, o cuidado terapêutico está muito voltado para isso, né? A prevenção, que eu falo, é o que nós somos aqui, a maioria, né? Está no curso aí de educação física, vocês irão atuar na prevenção, praticamente, né? Essencialmente. Já o tratamento já necessita uma outra especialização. E dependendo de qual for, alguns casos você tem que passar por uma avaliação médica, tem que fazer os exames, tem que fazer tudo bonitinho como manda o diagnóstico, né? O protocolo. E daí, dentro daquela decisão terapêutica, podem ter intervenções que sejam da medicina alopática ou da medicina integrativa e complementar, que é do que nós estamos falando aqui. A gente complementa e integra. A gente não é concorrente, como alguns profissionais gostam de colocar, e começa a diabolizar a medicina tradicional. Pelo amor de Deus, né? É um pouco insensato esse tipo de pensamento. Evidentemente que eu quero me prevenir para que eu não dependa da medicina alopática, mas se for necessário, lá eu irei. Não vou ficar tomando só chá se eu estou com uma infecção séria. Eu vou lá ter que fazer o uso de antibiótico. É o que eu desejo? É o que eu quero? Claro que não. Mas se for necessário, eu o farei. Então, você tem que desenvolver adequadamente esse tipo de pensamento e conduta, para não adentrar só no mundo da terapia e se fechar para as outras coisas. Isso é muito importante, vocês levarem em consideração. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem digitar aí para a Grace, que eu vou respondendo, tá? Então, assim, como que a medicina chinesa pensa? De antemão, ela pensa em prevenção. Tem uma máxima dentro da acupuntura que diz que o bom acupunturista cura, né? Mas o bom acupunturista evita a doença. Então, a gente estuda de tal forma que, ao tocar, ao conversar com a pessoa e ao fazer algumas avaliações, a gente consegue antecipar a doença. Sabe? Então, é por isso que tem essa máxima, né? O bom acupunturista, ele antecipa a doença. Então, eles usam a acupuntura no sentido de prevenir a doença. Ou tá lá nos seus estágios iniciais. Às vezes só está no campo de um pequeno desequilíbrio emocional, um pequeno desequilíbrio físico, um pequeno desequilíbrio instintivo. Enfim, está no início, está brotando, está lá na nascente. E o acupunturista entra ali e resolve. Mas quando isso não é feito a tempo, vai progredindo. E quando chega a se procurar um médico, o quadro já está muito avançado. E às vezes não tem o que fazer, né? Como a gente vê aí. Vai a via de fato e a pessoa vem até o óbito, dependendo da gravidade do problema. Então, assim, de início, um dos fundamentos que vocês precisam entender é antecipar. Prevenção, cuidado. E como que é feita essa prevenção? Prevenir é antecipar. Então, ela é feita por exercícios, por alimentação, higiene mental, profilaxia, e todo um conjunto de conceitos e ações no dia a dia que leva ela a manter um estado biopsicossocial mais equilibrado. Coisa que nós buscamos na educação física. E o tratamento? A mesma coisa, o tratamento também é por exercícios, alimentação e higiene mental. Olha, como pode a prevenção ser igual ao tratamento? Fica confuso a princípio. É aquela coisa, o que vai mudar é a dosagem e o tipo e a hora de usar cada coisa. Naturalmente, eles usam um protocolo ou uma prática de atividade física, eles chamam de Tai Chi, Qigong,
Kung Fu, e outras práticas que eles acabaram importando para a nação deles lá, que é comum de outras nações. E dessa forma, não muda, apesar de eles terem importado certas práticas físicas, os fundamentos ideológicos deles não mudam. Então, eles aprenderam naturalmente a regular a intensidade, aprenderam naturalmente a regular o volume. Né? Eu estou procurando falar uma linguagem para educador físico. Né? A gente está falando aqui interdependência, volume e intensidade. Esse tipo de coisa eles aprenderam praticando, né? Foram 5.000 anos praticando. Então, eles chegaram àquele que a gente chama aqui de bom tom para um exercício físico. Também eles fazem um conjunto de práticas alimentares. E abrindo um parênteses aqui, esse negócio de comer inseto e comer qualquer coisa, isso é uma grande balela. Isso pertenceu a um período da história daquele povo. E isso não deveria ser visto com nojo, como repulsa, né? Qualquer pessoa minimamente esclarecida vai entender que foi um período de sobrevivência daquela nação. Eles passaram por um período de escassez. Eu gosto muito, assim, tem até um quadro agora na internet aí do Eduardo Bueno, eu o conheci no History Channel, e ele fala, o povo que não conhece a sua história está fadado a cometê-la novamente. E é bem comum. Então, a gente tem que olhar para os olhos da história e entender a humanidade ao longo de toda ela, para não cometer certos equívocos, né, na hora de se manifestar em relação a uma cultura. Assim, deveria servir. Claro, você acha que eu quero comer um grilo, comer um escorpião? É claro que não, eu prefiro comer um filé mignon. Eu não sou bobo. Mas se for necessário, e como foi para a sobrevivência de uma nação, foi feito. Então, hoje, existe essa prática lá, mas é para turista. Eles mesmos não comem. Eu conheço vários chineses. Estive recentemente na Associação Chinesa em São Paulo, dando um curso lá. Almocei, jantei, passei uma semana com eles e em nenhum momento foi ofertado grilo, gafanhoto ou nada do tipo. Muito pelo contrário, a dieta deles é muito rica. O cenário não foge muito de uma entrada, um prato principal, né, e um pós-prato, que a gente chama aqui de sobremesa, né? E tem toda uma orquestração dentro da medicina chinesa, dentro dos 5 elementos, né, dentro do raciocínio dos 5 elementos. Os chás que eles tomam também tem essa orquestração. Se você assistir um vídeo aí no YouTube de cerimônia do chá, você vai ver que tem um chá preto, tem um chá claro, tem um chá verde. Em cada época do ano ele usa um e tem um por que usar, e está sempre relacionado aos 5 elementos. Nem sempre um chinês que executa esse hábito vai saber te explicar o porquê está fazendo. Normalmente ele só está replicando gestos culturais, né? Aprendeu. Assim como assim, parece que é natural que todo brasileiro sabe o que é futebol, conhece o Pelé, já ouviu falar do Garrincha, o chinês também, de uma maneira ou de outra, já ouviu falar dessas coisas. Muitos é intrínseco, aprendem por mimetismo, não se deram o trabalho a estudar, ou seja, vai ser diretamente proporcional ao nível cultural daquela pessoa. Até esse ponto, assim, alguma dúvida, alguma coisa que gostaria de esclarecer? Tem só uma perguntinha aqui, Renato, que o Eduardo, ele perguntou o seguinte, se a pessoa toma antidepressivo, se isso pode atrapalhar na acupuntura, né? Se tem alguma relação com a pessoa tomar antidepressivo com a acupuntura. Deixa você responder. Então, não vai atrapalhar em nada você tomar um antidepressivo e tratar com acupuntura. Agora, evidentemente que o ideal é que o tratamento conduza você a se livrar dessa dependência química, né? Tem que ser. Por que você está tomando antidepressivo? O que te conduziu a ter a depressão, né? Deixa eu parar essa apresentação aqui, que é para vocês me observarem. Apareceu a minha tela?
Na verdade, já aparecia você também. Aparecia o slide e você embaixo. Se quiser continuar com a É tela, não porque tem problema, não. então tá. Você não vê, mas os outros veem. Então tá. Desculpa aí a minha ignorância, que é a primeira vez que eu estou operacionalizando Não, isso. tranquilo, pode deixar que a gente está te vendo. Então tá. Então o que que acontece? Para você estar fazendo uso de um medicamento, houve uma série de desequilíbrios em você que te conduziu até esse ponto. Então você foi a um médico, no caso, provavelmente um psiquiatra, que recomendou o uso dessa substância química, para compensar esse desequilíbrio que você tem. Esse desequilíbrio ele pode ser de ordem genética, né, fisiológica, pode ser que você tenha alguma deficiência de secreção de alguns hormônios, daí tem que se fazer a investigação, ou esse desequilíbrio hormonal que você está tendo nesse momento é fruto apenas de desequilíbrios circunstanciais. O que eu chamaria de desequilíbrios circunstanciais? Um conjunto de fatores do seu cotidiano ou do seu cotidiano tardio, lá na sua infância, que criou uma série de outros desequilíbrios que culminou no desequilíbrio hormonal, que culminou na depressão. Tem toda uma história aí para ser avaliado. Então, as terapias, elas têm que enveredar por esse campo e elas conversam com a medicina, ela conversa com a psicologia, ela conversa com o ser na sua integralidade. Então, respondendo a sua pergunta, não atrapalha, tá? É pelo contrário, o ideal é que o tratamento da acupuntura auxilie na libertação dessa dependência química, né? E se, infelizmente, não for necessário, pelo menos diminuir a dose. Eu, na minha prática aqui clínica, eu já, deixa eu ver, rapidamente eu me lembro de 4 pacientes meus que deixaram de tomar remédio, tá? Tem 2 pacientes, um deles tomava 10 tipos de remédio diferentes para controlar esses distúrbios psíquicos. Hoje não toma nenhum, tá? Não toma nenhum. Mas não é uma coisa que aconteça da noite para o dia, não é um milagre, não sou milagreiro, apesar de gostar de trabalhar com a espiritualidade, mas não sou milagreiro. Mas tem todo um conjunto de coisas a serem resolvidas no processo, onde, é o que eu sempre falo com meus pacientes, onde o ator principal é ele mesmo. E isso é uma coisa que tem que ficar clara para vocês. O paciente não pode ser passivo. Ele tem que sair da qualidade paciente e passar a ser ativo no seu tratamento. E daí os profissionais que o circundam serão apenas coadjuvantes e conduzidores. Vai dizer, olha, esse caminho aí não é o melhor caminho, tenta ali. Aí tu, tá bom, eu vou lá. Né? E daí você vai seguindo no caminho e assim você vai se libertando dessas dependências químicas. Foi? Deixa eu me achar aqui nesses slides. Falei da Beleza, prevenção do dá tratamento. prosseguimento aí. Então, vou definir aqui, né, para a gente poder entender depois como eu vou fazer a prevenção. Vamos definir aqui algumas coisas. Eu não vou falar de todas, tá? Porque senão vai ficar muito extenso. E a ideia é apresentar o principal conceito e como a gente faria o tratamento. O que é a síndrome? Síndrome é um conjunto de sinais e sintomas observáveis em vários processos patológicos diferentes e sem causa específica. Ou seja, tem uma série de coisas acontecendo, definindo. Sinal é tudo aquilo que eu posso observar no paciente, e sintoma é tudo aquilo que ele sente. Eu não tenho como saber o sintoma se não for me dito. Ou seja, é tudo que está na percepção do paciente. E sinal é tudo que eu vejo. A gestualidade, ou seja, a velocidade de gesto, o nível de atenção, a postura, se está aquela postura mais apática, menos apática, cor de língua, tom de pele, cor dos olhos, pulso, tudo isso são sinais. E sintomas é tudo aquilo que o cara vai falar. Eu estou com dor de cabeça, eu estou com febre, eu estou nauseado, enfim. Esse conjunto de coisas é denominado uma síndrome. Né?
E medo? O medo, ele é um estado afetivo suscitado pela consciência do perigo ou que, ao contrário, suscita essa consciência. Olha que bacana. É um estado afetivo suscitado pela consciência do perigo ou que, ao contrário, suscita essa consciência. Ou ela parte da minha consciência em relação a algo, ou algo estimula essa minha consciência. Mas em ambos os casos, o medo, ele é algo natural, assim como o amor. Ele é instintivo, ele é inato. Ah, eu sinto um amor no coração, eu sinto medo aqui, a minha mente fica assim, eu palpito. O nome disso é outra coisa. Mas a origem é nesse estado. O medo, assim como o ego e assim como o amor, eles precisam estar num estado sadio, né? Então, eu tô falando, se o medo está sadio, você é uma pessoa prudente, você vai ser uma pessoa equilibrada. Então, o que equilibra o medo? A medicina chinesa, ele sempre trabalha com yin e com yang. Yin e yang são os nomes, polaridade. Sempre os princípios polares. Mas não é que eu seja um bipolar. Ou eu estou com medo ou eu estou com coragem. Se eu estou com medo e outro dia eu estou com coragem, aí você está bipolar. Você está polarizando, né? Você não está caminhando, como a medicina chinesa preconiza. Esse livre caminhar de um ponto ao outro e de um ponto ao outro. Esse caminho é uma barra inteira, e não tico e taco. Então, a coragem e o equilíbrio e o medo se equilibram e me dão o centro. Assim como o fogo e a água. Isso é conhecimento hermético. O calor da paixão e os líquidos promovem uma nova vida. O que eu falei aqui? De um ato sexual e de uma concepção e uma fecundação. O calor, o fogo e os líquidos promovem uma nova vida. Mas só é possível acontecer isso se tiver uma harmonia. Então, medo e coragem caminham junto. E quando harmonizam, você tem a prudência. Esse é o estado de naturalidade, ou o estado que a medicina chinesa fala, o estado do Tao. O desejo, a busca do equilíbrio. Ou também, na nossa linguagem, o estado de permanência, né? Ou melhor, tendo em vista que nós somos seres impermanentes, que consigamos manter a permanência, ou pelo menos conhecê-la, e quando oscilarmos pela nossa impermanência humana, detectarmos esse ato de impermanência e retrocedermos ao nosso estado de permanência. Ficou claro isso ou ficou confuso, gente, esse pedaço? Para eu poder avançar. É importante vocês entenderem esse princípio de permanência, impermanência, centro de equilíbrio, voltar, não voltar. Ficou claro? Ficou confuso? Ficou vago? Me dá um feedback. Tá tudo certinho aqui, Renato. O pessoal perguntou alguma coisinha aqui, mas eu respondi aqui no chat. Era só o significado de alguma palavra aqui, tá tudo certo. Então tá. Então, seguindo um pouquinho. Então, a gente entendeu que medo é inato. Medo é uma característica inata e instintiva, e que ela estando em equilíbrio, você é uma pessoa sensata, equilibrada, prudente. E se isso estiver desequilibrado? Aí eu posso ter o pânico, eu posso ter uma fobia. Nota que eu não falei de síndrome de pânico, eu falei pânico e fobia. Apesar de ser muito parecida, a palavra pânico normalmente ela vem associada com a síndrome, e vira síndrome do pânico. Mas o pânico sozinho é algo que assusta ou amedronta sem motivo determinado. Um susto, por exemplo, é um estado de pânico. Você tomou um susto, ou seja, você desequilibrou, mas aí o seu processo cognitivo, você olhou, você se acalmou. Compreende? A fobia, ela já é um pouquinho diferente.
porque ela já, ela já está associada a alguma coisa, né? Aí tem gente que tem fobia à barata, tem fobia à luz, que é uma fotofobia, né? Não deixa de ser um tipo de fobia. Essa fotofobia, ela não dispara o medo. Olha que bacana que a gente vai perceber aqui. A fotofobia desperta irritabilidade. Então, ela desperta uma outra emoção, a fotofobia. Ela desperta a ira, que também é inata do ser humano. Na medicina chinesa é fígado. E medo na medicina chinesa é rim, né? Problemas relacionados ao rim e à bexiga é medo. Agora, quando eu tenho medo de um objeto ou de algo, ele ataca uma emoção lá profunda, instintiva, que é o medo. Nota que uma mesma palavra ataca duas emoções inatas, que é natural, que devem estar cuidadas, né? Então, é isso. E o que é uma síndrome do pânico? É um conjunto de sinais e sintomas de algo ou muitas coisas sem motivo determinado. A pessoa fica naquele estado de susto e de pavor desenfreado sem saber aonde está, né? E por quê? Ela consciente, o interessante da síndrome do pânico, que ela conscientemente, ela sabe que não tem nada ali que gera medo a ela. Mas a coisa está tão fora do controle que ela não consegue mais controlar nada, né? É a síndrome do pânico, né? O boom. E a fobia, normalmente, ela está associada a um trauma, né? Aí eu vou te contar um caso que foi bem interessante aqui que eu tratei. Uma aluna minha de Tai Chi, ela tinha fobia à perereca, né? E assim, só de ouvir a palavra perereca, a mulher já gelava. Aí você permite que eu trate você? É impossível. Aí aquela falta de fé, né, das pessoas, que é natural e é instintivo, é da natureza humana duvidar. Aí eu fui explicando para a técnica, eu vou botar umas agulhas em alguns pontos específicos e a gente vai ver como que é, né? E daí o que aconteceu? Ela, depois de meia hora de convencimento, para ela se submeter à prática, né? Ela confiou e me deu um voto de confiança e permitiu que eu fizesse a técnica nela. E daí eu mantive ela falando, eu mantive ela falando. Ela não percebeu o que aconteceu na fala dela, mas eu sim. À medida que eu fui agulhando, a perereca, que parecia o tamanho do planeta, ela foi diminuindo, foi diminuindo, foi diminuindo a intensidade na fala dela, a ponto de ela dizer: Renato, você sabia que a perereca não estava nem tão gelada assim naquele dia? Era um negocinho assim, e acabou. Assim, do nada. Num passe de mágica. Então, ou seja, foi um trauma, ou seja, foi um pânico que ela teve naquele dia, um susto que ela teve naquele dia. Aquilo foi mal processado naquela ocasião, ou seja, o cérebro, ela não se deu conta do que aconteceu, e aquilo dentro do cérebro dela tomou um caminho que criou um monstro. Então, a única coisa que ela consegue ver é um monstro. Ela não consegue ver para perereca um trocinho insignificante daquele, né? Que não é uma perereca, não é um monstro do tamanho. E ao passo que eu fui agulhando a ela, eu permiti ao cérebro dela encontrar os caminhos naturais para viver com aquele trauma que ela teve naquela ocasião. Então, assim, não foi nenhuma mágica, não foi nenhuma mandinga, não foi nenhuma magia. Foi um conjunto de combinações de pontos e conversas, né? E ajudei a organizar. Daí eu tratei aquela fobia, que era uma fobia, não era uma síndrome do pânico. Ou seja, não era uma síndrome de fobias. Tranquilo até aí, galera? Uma, Dúvida? uma perguntinha aqui, Renato. A Raquel perguntou aqui, quando o medo te faz mal, causando ansiedade, sem você perceber, se era melhor buscar uma terapia, né, um terapeuta holístico e tal, ou um psicólogo, porque no SUS só indica um psicólogo.
A pergunta inicial fugiu. Se ela está com o quê? Quando a pessoa está com medo, que acaba causando ansiedade, se era melhor buscar essas terapias, essas práticas integrativas ou um psicólogo, qual compreendia mais, podia ajudar mais, porque o SUS só costuma indicar o psicólogo. Então, das duas opções que ela deu, a que for mais conveniente a ela. O que ela se sentir mais à vontade de ir, um psicólogo ou uma terapia. A psicologia normalmente trabalha por viés da conversa, do diálogo, né? Tem várias técnicas dentro do discurso que eles se utilizam para te ajudar a conduzir isso. Então, se você entende que você consegue funcionar bem com esse tipo de terapêutica, porque a prática da psicologia não deixa de ser uma prática terapêutica, tá bom? Então, nos dois casos, tanto a terapia que ela chamou de psicologia, são abordagens terapêuticas. Já no âmbito das terapias, existem algumas outras práticas que diferem só da fala, ou da conversa, do diálogo. Né? Você tem a introdução de uma agulha, a manipulação de um ponto, um exercício, uma emanação de energia. Então, tem uma série de outras coisas que ajuda também. E, às vezes, até combinar os dois, né? Também ajuda. São trabalhos distintos e caminhos distintos. De repente, vale a pena ela ir procurar um médico, esse médico faz o diagnóstico, porque às vezes esse medo pode ter algum desequilíbrio químico, né? É legal fazer o trajeto completo e ir cercando tudo para ver onde está o problema. Eu gosto muito de, quando as pessoas chegam assim, eu trato e eu recomendo que vá ao médico fazer os exames para saber como estão os parâmetros bioquímicos, né? Até mesmo para ela saber, e até mesmo para eu também saber como acompanhar isso ao longo do tempo, né? Ela vem com um parâmetro bioquímico, eu vou saber ler aquilo, ela vai ao médico, se achar que tem que entrar com alguma medicação ou não, enfim, tem um conjunto de profissionais e de saberes aí para tratar da melhor forma possível. Quanto mais, melhor. Desde que Sem conversem dúvida. entre si. Desde que conversem entre si, né? A gente tem muito essa tendência de trabalhar cada vez mais formas mais multidisciplinares ou transdisciplinares, né? Quando as áreas se conversam. E eu acho que a gente tem que valorizar mais essa prática mesmo, né? De cada um dentro do seu quadrado ali conseguindo ajudar de alguma forma a pessoa. Nem sempre é possível, por questão de recurso financeiro, de acesso, enfim. Mas sempre, tudo tem seu lado bom. O Eduardo também perguntou rapidinho aqui sobre o toque, com relação ao toque. Transtorno obsessivo compulsivo, né? Eu acho que ele quis dizer aí. Deixa eu avançar um pouco mais, Tá, que beleza. vai ficar Vai lá claro, frente, porque o toque nada. Deixa eu falar sobre a deficiência, que eu junto e falo sobre o toque. Beleza. Então, pode continuar aí. Então, eu falei aí sobre o medo, sobre a fobia e a deficiência. O que é deficiência? Insuficiência ou ausência de determinada função. Então, vamos olhar para isso tudo aqui como um conjunto de coisas que estão interligadas, né? Aí eu vou falar agora dentro da área que eu domino, que é a medicina tradicional chinesa, né? Então, assim, tudo isso que eu falei até agora, para a gente estar dentro dos 5 elementos, eu vou descrever para vocês: terra, metal, água, madeira, fogo. O medo está dentro desse elemento aqui, água. O órgão é o rim e a víscera é a bexiga. Então, aqui dentro é onde está o que a gente chama de energia essencial. Chama-se essência de vida. Nessa linguagem, né, nessa interpretação dos chineses, essa energia é concebida no ato da concepção, lá quando forma o gameta, né? Aí, quando você recebe aquela energia do papai e da mamãe e forma lá a primeira célula, pronto, você recebeu ali a sua energia essencial, é a sua semente. Energia também presente nas sementes. Ou seja, é uma energia essencial, ela ainda não é uma energia manifestada. Ou seja, ela não se tornou a que veio, né? Ou seja, eu posso chamar também de energia potencial. Ela tem um potencial para se tornar algo, mas ela só vai se tornar algo se ela for cuidada, zelada, de acordo como tem que ser.
né? Tem todas as etapas do cuidado até que aquela energia potencial se torne uma energia manifestada. No caso da natureza, uma semente vire uma árvore. No nosso caso, até que esse bebê, essa célula fecundada, torne-se adultos como nós. Então, o que é a deficiência aqui? Chama-se deficiência de yin do rim. Ai, caraca, Renato, que coisa maluca, deficiência do yin do rim, nunca ouvi essas coisas. Então, assim, é uma deficiência da sua energia essencial, né? A sua energia essencial, ela deve ser preservada. Lembra lá no início que eu falei do conjunto de ações que os orientais tomam? Eles tomam um conjunto de ações nesse plano para evitar consumir essa energia essencial. E como que eu faço isso? Com a atividade física, que é o Tai Chi, o Qigong, que eu gero energia essencial necessária para o meu dia. Por exemplo, aqui nós estudamos sobre energia e acha que é só ATP-PC, que é só fosfocreatina, que é glicose, proteína e lipídio. Pronto. Catabolizei a glicose, catabolizei a proteína, catabolizei o lipídio, coisa e tal, liberei lá os hidrogênios, veio lá, catou, liberei esse hidrogênio aqui do sangue, alcalinizei, pá, sobrou ali a glicose, o carbonozinho, pá, entrou na célula, foi lá, fosforilou, fez toda aquela cadeia de ATPC lá, pá, beleza, gerou energia, né? Vai ter uma descarga elétrica lá no músculo, gera contração muscular, pronto. Você transformou a energia química em energia física, em energia mecânica, e tu acha que é só isso. E no fim não é, né? Bem, eu resumi um livro aqui bem simploriamente, vários livros de fisiologia aqui, e explicando, né? Eu entendo todo mundo aí é professor. E não é o propósito da aula, por isso que eu fiz essa brincadeira. Mas, enfim, o chinês vê um pouco a mais. É o que a gente chama de Qi, de Qi. Então, não é só essa tradução de energia bioquímica que nós entendemos aqui, ou energia elétrica. Seria essa energia potencial, essa energia não manifesta. É como se fosse uma bateria, sabe? Você tem uma bateria onde a carga está ali reservada, e você não quer usar essa carga. Então, você faz um conjunto de ações para preservar essa carga, e daí você se alimenta adequadamente. Porque se você se alimentar mal, você tem que usar dessa carga. Você enche a cara, bebe, né? Na segunda-feira está naquela ressaca. Na segunda-feira você está usando a sua energia essencial, a sua energia de vida. Isso não é uma coisa boa. Nós fazemos toda hora, né? Quando a gente faz exercício físico, né? Não lembra aquela curva em J? Não sei se vocês tiveram a oportunidade de estudar sobre isso. O sistema imunológico, atividade física e sistema imunológico. Se não tiveram, dá uma pesquisada nesse material, que é muito interessante. O atleta de alto rendimento, o praticante moderado, e um indivíduo que não faz atividade física, por isso chama-se curva em J. É bem interessante isso daí. Então, aí, voltando ao raciocínio, se você pratica atividade física moderada, você potencializa a sua energia essencial e potencializa a sua energia de vida. Se você come de forma moderada, você preserva a sua energia essencial e você potencializa a sua energia essencial. E fazendo todas essas coisas moderadas, você não vai ter a deficiência de yin do rim. Então, a deficiência de yin do rim é quando você consome essa energia essencial. Então, você começa a ficar apático, você começa a ficar fraco, e daí a gente vai ter outras síndromes associadas. Você vai acabar desenvolvendo uma... Ai, me fugiu o termo agora. Me fugiu a palavra agora. Uma imunossuficiência, você vai ter Me fugiu o nome que eu estou tentando lembrar agora. Eu estou com a cabeça tão na medicina chinesa que os nomes da medicina de cá fogem. Quando a gente fica com anemia, veio o termo, você vai desenvolver uma anemia, você vai desenvolver uma série de outros problemas. Aí vai virando síndrome, né? Ou seja, um conjunto de coisas. Isso tudo associado a essa deficiência essencial. Tá, Renato, o que isso tem a ver? Tudo. Lembra que eu falei? Coragem, medo. Se eu estou em deficiência, a sua coragem faz assim. A sua apatia, você fica apática. O medo prevalece. E ele toma conta do seu psique. Ele toma conta das suas emoções, do seu coração, e toma conta da sua psique.
Esse é a síndrome do pânico. Você fica tomado. Tá, e o toque? O toque é a ponta do iceberg. O toque é um conjunto de ações que você adotou de forma preventiva para não ter fobia ou não ter o pânico. A síndrome do pânico é quando você está tendo o problema. Você está manifestando. O toque é um conjunto de ações que você estabeleceu para não disparar o pânico em você. Então, nada mais é que o seu sistema biológico de autopreservação. Então, eu associaria o toque ao seu sistema de autopreservação. Você está se autopreservando. Evidentemente que isso te gera um monte de outros problemas. Mas ele é a ponta do iceberg. Ele está evitando que você tenha a síndrome do pânico, ou essas crises de pânico. E essas crises do pânico, elas vêm da sua deficiência do rim geral. E assim eu encerro essa primeira parte e abro para pergunta sobre esse tema. Ficou claro aí? Ficou legal? Todo mundo entendeu? Acharam muito louco? Muito plausível? Ah, tranquilo, eles entenderam assim. Eles também tiveram antes uma... Vê aí o áudio, galera, aqui. Acho que tem alguém com áudio ligado aí. Eu posso fazer uma pergunta? Faz, Roberto. Eu tô pedindo pro pessoal fazer mais pelo chat para eu moderar, mas pode fazer. Ah, tá aí, legal. pode. Não, então vou fazer pelo chat. Faz, já tá aberto, não tem problema. Não, tipo assim, pode ser até engraçada, né? Por exemplo, eu assisti o Premonição, né? E, tipo assim, o filme é interessante, tal, que a morte veio buscar as pessoas e tal. E aí, nesse filme, tinha um detalhe que me chamou a atenção, de que o parafuso abria. Até aí, tudo bem. O tempo passou e tal, e era rapel. Aí, teve um trabalho na faculdade que eu tinha que ir no rapel. Agora você me disse se eu consegui descer no rapel. Não consegui, entendeu? É muito engraçadamente, entendeu? Eu associei aquilo e não consegui. Isso é tipo o quê? Uma fobia, né? Eu acho que mais ou menos eu associei aquilo, né? Isso aí, Nesse no caso... momento você desenvolveu uma fobia ao parafuso, né? Ao fazer o rapel. Exato, porque eu lembrava do filme naquele lugar ali, cara. A uma situação de perigo, né? Exatamente. E aí o filme, né, ele tem uma série de músicas, eles colocam sons, são chamados sons dissonantes, né? Esses sons dissonantes, eles provocam essa reação em nós do medo. Então, você entrou em todo um sistema ali, né, intrinsecamente no seu inconsciente, que associou aquilo ali a uma situação de perigo. E daí o seu sistema de autopreservação, né, ele entra em ação. Então, você tem que buscar, o seu sistema de autopreservação entra em ação. Você não deve omitir ele. Você deve, cognitivamente, entrar para equilibrar e avaliar a situação. Não, aqui está tudo bem. Primeiro, você tem que saber se você quer se propor aquele tipo de prática. Né? Isso aí é muito particular. Agora, se você está disposto a se propor a executar esse tipo de prática, evidentemente que você vai ter que fazer uma avaliação de risco. Né? Se o material de segurança está lá, se está tudo lá, tudo direitinho, tudo conforme o protocolo. Se você está disposto, beleza, tu vai lá, faz. Agora, você deixar de ver porque você viu assistir um filme é uma coisa que você precisa tratar. Entendi. Obrigado. Nada. Vou desligar aqui o áudio. Valeu. Ô, Renato, nas perguntas, eu vou passar para você. O Eduardo só perguntou aqui para você dar algum tipo de exemplo de pânico. Acho que você já deu aí, né? Falou alguns, né? Mas tem gente que tem pânico até de sair de casa, né? Depende muito da situação, né? Aí já não é pânico, aí é fobia. Fobia, né? Quando tá com síndrome do pânico. O pânico é o susto, é aquela coisa que acontece de imediato. Se ele já está tendo inúmeras coisas e isso é recorrente, aí já é uma síndrome. O susto é assim, eu estou aqui distraído, eu estou dando aula, chega uma pessoa aqui por trás de mim, aí eu tomei um susto. Isso foi um episódio de pânico. Isso foi um pânico, eu me assustei, aí eu rapidamente me retomo
o meu estado de normalidade, ou seja, eu volto ao meu estado de equilíbrio, né, de permanência, porque o pânico foi uma ruptura do meu estado de permanência. Eu fiquei impermanente, mas eu tive uma ação real que provocou. A fobia não necessariamente tem uma ação real, pode ser, é só ação real que eu digo física, porque sempre é real na nossa mente, né? Então, assim, o fato de não ter um corpo físico, algo, e só ter um corpo mental, não quer dizer que ele não é real. Ele é real para aquela pessoa, né? Para ela é muito real. É isso que, às vezes, pode confundir as pessoas o que é real e o que é irreal. Acabam atribuindo realidade só aquilo que todo mundo pode ver. E nem sempre, né? Nem sempre. Uma coisa que acontece na minha mente, ela é real para mim. Ela está acontecendo. É real. Então, o pânico, eu seria assim, esse susto, né? Foi um episódio. A síndrome do pânico é o quê? Eu viver nesse estado. Eu estou num estado de impermanência do medo. Melhorou? Foi claro? Ficou claro? Sim, beleza. Mais Ele alguma só dúvida? perguntou se podia ser o pesadelo também, por exemplo. É, Ah, se assustar com pesadelo? Claro, né? É um evento de susto, né? Aí Uhum. você acorda, assustada, e tu, opa, foi só um sonho. Mas aí a galera, às vezes, fica dando vazão a esse pesadelo, né? O pesadelo é interessante, né? Uma outra conversa. Beleza, galera? Eu vou passar para a Sônia agora. Ela vai falar do TFT, tá? Ela vai explicar para vocês o que é o TFT e vai chamar vocês. Vem pra cá, meu bem, eu vou sair. Então, aqui, para você, aqui fica aparecendo no slide, Tá. tá? Aí, se você clicar nessa janela aqui, você vai vir aqui ver Qual janela? aqui. Aqui não muda nada para eles lá, Não, tá. tá? Aqui tá só a tela. Eles estão vendo a gente. Tá? Ele tá vendo a gente, tá vendo essa tela. Tá. Aí, quando você for chamá-los para fazer a experiência que você vai querer fazer, é melhor que você faça aqui, que aí aparece. Isso, mas eu não vi onde você clicou lá. Cadê? Aqui, meu amor. Essa janela aí, essa Aqui. aí. Tá, 2 janelas. Agora eu vi. Isso. Tá. Entendeu? Tá. Cuidado com o fio aí. Deixa eu tirar daqui. Eu prefiro falar. Não, você vai falar na câmera e aí você vai ouvir a Grace. Tá. Você tá falando ali, o microfone da câmera tá Tem que captando. arrumar isso. Tá muito grande. Soninha, Oi, Grace. oi, prazer ter você aqui com a gente. A Sônia Beleza. agora vai falar um pouquinho do trabalho dela. Quando ela participou lá do evento, ela participou de um evento que a gente fez com a outra turma lá na Gama, todo mundo ficou encantado, né? O povo saiu lá melhor, sem dor, saiu todo mundo fazendo vários elogios aí à intervenção da Sônia. Ela vai falar um pouquinho sobre o trabalho dela aí, vai lá. É verdade. Teve uma menina que chegou com dor no tornozelo, não conseguia andar direito. E assim, ela começou a rir. Eu falei, bom, ou a garota tá rindo da minha cara, ou realmente deu certo o tratamento, né? Com uma rodada só, ela já diminuiu bastante a dor. Eu fiz 2 rodadas nela, e aí praticamente zerou a dor dela na segunda. Aí na terceira, ela já saiu sem mancar, já saiu sem dor. Foi muito legal. Quem sabe faz ao vivo, né? Isso aí. Olha só, eu vou falar, então, eu já dei no início aí falei que eu vou falar do TFT. O que é o TFT, gente? O TFT é uma terapia do campo do pensamento. Você tem que estar pensando no seu problema para ele poder ser resolvido. Por quê? Porque você vai utilizar os meridianos da acupuntura chinesa, os mesmos meridianos, mas ao invés de utilizar a agulha, você vai fazer o tapping. Tapping são os tapinhas que você dá em determinados pontos do seu corpo, que você, pelo seu pensamento, você vai levar essa energia pelo meridiano até o foco do problema. Por isso é que é a terapia do campo do pensamento, você tem que estar pensando nele. Oficialmente, TFT é uma terapia que leva às raízes das causas dos sofrimentos psicológicos e produz mudanças reais nas pessoas, eliminando os problemas. Então, se é um trauma, uma fobia, um medo, depressão, ansiedade e apenas uma dor física, como foi o caso da menina lá, isso tudo o TFT trata.
Como é que ele faz isso? São códigos, tá? A gente chama de algoritmo. É apenas uma sequência padrão, é um código com uma sequência pré-determinada para aquele problema. Cada problema vai ter um algoritmo para a gente poder tratar. Então, a ansiedade é um, depressão é outra, fobias, traumas simples, traumas complexos, com raiva, com ódio, com culpa, traumas simples, apenas um trauma que aconteceu na sua vida. Medo, fobia de aranha, de barata, de lagartixa, coisas que a gente nem... Foi o que o Renato acabou de dizer. Está na sua mente, você que cria aquilo. E o TFT vem para tirar isso. Se eu estiver falando rápido, vocês me falem, tá? Porque ontem eu fiz até o TFT para vergonha de falar em live, que ontem foi a primeira live que eu fiz, deu certo, que eu fiquei super tranquila. Hoje eu não fiz, então tô meio nervosa aqui, ainda mais que é mais gente hoje. Mas vamos lá, se alguém quiser fazer uma pergunta aí no meio do processo, pode falar, pode perguntar, tá? Então, ele trata isso, tá? Tem vários problemas que ele pode tratar, e... O que acontece? Como é que a gente faz esse tratamento? A gente pede para a pessoa quantificar quanto que está aquele incômodo nela. Se é uma coisa fraquinha, ela vai dar, a gente fala que é SUD, como é que é o nome do negócio? Unidade Subjetiva de Sofrimento. Você pede o SUD para ela vai te falar de 0 a 10. Quanto que está o seu sofrimento, a sua dor, o seu trauma? Aí ela vai dizer, tá 10, porque tá insuportável, sempre que ela pensa naquela situação, ela fica nervosa, ela fica ansiosa, ela não consegue pensar medo de, vamos fazer um exemplo, medo de lagartixa, ela não pode ver uma lagartixa, entrar ali na sala, ver de longe que ela já fica traumatizada. E aí a gente começa a tratar, de 0 a 10, quanto que tá isso? Tá 10, beleza. A gente pega o algoritmo, que é para fobia, trata aquilo, aquele problema dela. No meio do processo, a gente faz um procedimento com a vista que faz parte do algoritmo. O algoritmo é um conjunto, uma sequência, aí tem uma parte no meio que são os procedimentos com a vista, depois a gente vai fazer uma prática aí, vocês vão ver, e termina com essa mesma sequência inicial. Então, é como se fosse um sanduíche. Tem uma sequência, outra sequência, que é como se fosse o pão, e no meio tem o recheio, que a gente faz em toda sequência, tem esse do meio, todo algoritmo tem essa sequência do meio, que é para fazer o sanduíche, o recheio do sanduíche. E aí a gente trata cada problema com um algoritmo diferente, ou tem até alguns que são repetidos. E aí tem trauma, medo, raiva, rejeição, vai trabalhando todos os problemas que a pessoa tem na cabeça, porque isso é o que está dentro da sua cabeça, você criou aquilo, não necessariamente está real. Então, a gente vai tirando isso, com o TFT, a gente vai eliminando isso. Isso não quer dizer que se a pessoa faz um tratamento, por exemplo, ela está tratando câncer, quando ela teve a notícia do câncer, já fez um trauma. Isso já, a pessoa leva um susto, já causa um trauma. Então, você vai tratar o câncer com algumas coisas, tirando toxinas, porque ela faz quimioterapia, ela faz radioterapia, ela toma remédios fortes, tudo isso é toxina no organismo dela. Então, a gente faz os pontinhos que é para tirar as toxinas, para o remédio fazer mais efeito. A gente faz o algoritmo de trauma, porque foi um trauma a hora que ela recebeu a notícia, foi um trauma a hora que ela saiu da quimioterapia, passando mal, foi um trauma ela chegar em casa e chora, e cai cabelo, e realmente é um trauma na vida da pessoa. A gente vai tratando isso, só que ela não deixa de tomar os remédios dela, ela não deixa de fazer o acompanhamento médico dela. O tratamento do TFT é um acompanhamento, é um complemento da terapia, da medicina alopática, ela tem que continuar. Ela não é para parar, vou fazer o TFT que eu vou ficar curada. Não, ela vai complementar com o TFT para ter uma qualidade de vida melhor, porque vai tirar a dor, vai tirar as toxinas dos remédios, vai fazer com que aquele trauma diminua, ela não fique pensando naquela situação que deixa ela para baixo, e aí a gente consegue melhorar a vida da pessoa. Bom, basicamente eu falei o que é o TFT, tá? É isso. Alguém tem uma pergunta? Alguém fez pergunta aí? Eu não via. Aonde a gente vê algum lugar? Alguém tem pergunta aí, pessoal? Agora deixa eu botar os óculos para enxergar.
Deixa eu te fazer uma pergunta. Deixa eu fazer uma pergunta aqui rapidinho, Sônia. E aí, como você acha como que age, como que é esse sistema para poder agir quando a pessoa está com algum problema físico, além de ser um problema assim, psicológico? Desculpa, Grace, o Renato estava falando aqui comigo? Ele fala. Peraí, fala. Tá, fala. Então, quando a pessoa assim está com algum problema físico mesmo, você falou, igual você fez lá com a menina que estava com problema no tornozelo, quando ela está com algum problema que seja mais assim, orgânico, apesar de que a medicina chinesa a gente não divide, né, muito o que é físico, o que é psicológico, tá tudo integrado, né? Exatamente. Mas quando é alguma lesão, alguma dor na coluna, alguma coisa nesse sentido, esses protocolos, eles são similares? Como que é a ação do TFT? Então, quando é uma dor, que nem aquela menina, que ela fez, ela deu uma topada, não sei o que foi que aconteceu, alguém chutou ela, não sei o que aconteceu. Uma vez na faculdade aconteceu do menino chutar meu pé junto com a bola. Eu não sei o caso dela, ela ficou mancando lá. A gente estava na aula de futsal, eu fui chutar a bola, o menino veio junto, chutou meu pé, a bola foi tudo junto. E aí ficou doendo, né? Quando é um caso assim, que dói por uma topada que você deu, alguma coisa, é uma coisa mais fácil de tirar, porque foi recente. Não é uma coisa que vem de longa data, não é uma coisa crônica. Já, se você tem um problema crônico, por exemplo, se você é um jogador de vôlei, então você faz aquele movimento, a vida toda você faz. Vai chegar uma hora que a articulação do seu ombro não vai aguentar. Vai virar um trauma. Então, além de trabalhar a sequência de dor física, a gente tem que trabalhar o trauma, porque naquela região ficou um trauma. Então, a gente junta os algoritmos, vai fazendo uma sequência para tentar zerar isso e sempre fazendo, uma vez por semana, fazendo. E não é só uma rodada, mesmo que naquele dia ele zere, ela pode voltar, essa dor ela pode voltar, porque ela é crônica. Aí a gente, na outra semana, recomeça de novo, que ela já não vai estar tão mais forte, ela já vai ter diminuído. E aí a gente vai trabalhando isso a cada semana, fazendo 2, 3, 4 rodadas, quantas forem necessárias. Inclusive, o cliente ele pode levar os pontos para casa e saber quais os pontos que ele vai utilizar para fazer todo dia. Todo dia ele pode fazer isso. Ah, legal. E os pontos são os pontos similares aos pontos da acupuntura? Não necessariamente, é onde passa o meridiano, mas não necessariamente onde a gente põe a agulha. Não tem pontos diferentes. Legal. Ótimo. E a gente vai fazer uma prática? Vai fazer uma prática com a gente? Podemos. Eu posso fazer prática coletiva. Se der 5 pessoas aí no chat tiverem, na turma, né, tiverem com uma dor, eu posso tratar. Se a pessoa tiver fobia, né, medo de barata, medo de lagartixa, medo do que for, medo de andar de avião, não precisa me dizer o que ela quer, o que ela quer trabalhar. Ela tem que me dizer qual é o problema, não precisa me dizer qual é a situação que incomoda ela. Ela tem vergonha de dizer que tem medo de barata. Aí eu tenho medo. Não precisa me dizer de medo de quê? Eu tenho medo. Eu vou tratar com ela o medo. A mesma coisa é a dor. Se tiver 10 pessoas aí com dor, cada um vai pensar na sua dor. E aí eu vou fazer os pontos de dor física com ela. Bacana. A Raquel perguntou a questão da fé, né? Da pessoa acreditar na coisa, né? Se tipo, dá certo, a posição da mão, esse negócio de crer para funcionar. É isso, Raquel, que você perguntou? Se você quiser abrir o microfone aí, que não entendi muito bem a pergunta. Se a fé ajuda. A fé é um pensamento positivo, né? Não deixa de ser, né? Mas ela vai falar ou não? Ela vai falar ou não? Não sei. Quer abrir o microfone, Raquel, para perguntar? Isso, pensamento positivo, eu li aquilo. Olha só, eu já tratei uma pessoa que não acreditava, um professor, eu sou professora do Estado, e aí a gente estava na sala dos professores, e o professor falou assim, tô com uma dor de cabeça, biólogo, tô com uma dor de cabeça. Eu falei, deixa eu fazer contigo aí o TFT. Ele, que mané TFT? Eu vou tomar meu remédio. Foi lá e tomou remédio. Aí, um tempo depois, ele, tô com uma dor de cabeça. Eu falei, caraca, cara, de novo você tá com dor de cabeça? Vamos fazer o TFT antes de você tomar o remédio. Já sei que você vai tomar remédio, mas antes de você tomar o remédio, vamos fazer o TFT. Aí ele falou assim, tá, vamos tentar experimentar esse negócio aí. Aí eu
comecei a fazer com ele os pontos só de dor física, porque apesar dele ter quase sempre essa dor de cabeça, eu fiz só com ele a dor física sem trauma. Eu só fiz o algoritmo da dor. Peraí, que tem um microfone aberto aqui. Deixa eu tirar aqui. Aí, Pronto. aí eu fiz com ele. Aí, na primeira rodada, já baixou um pouco a dor. Aí ele, caraca, esse negócio funciona. Eu falei assim, tô falando para você? Aí ele, tá, vamos continuar então. Já diminuiu? Diminuiu, vamos continuar. Aí fiz uma segunda rodada com ele, já tinha diminuído quase, acho que até 2, porque aí eu já não fiz mais outra rodada. Eu fiz um outro procedimento, que quando o SUD chega no 2, é 2 ou 1, a gente faz um outro procedimento para zerar, e zera, que é o relaxamento profundo. Você faz um algoritmo do relaxamento e ele zera aquela dor. Naquela hora, zerou e não falou mais. Eu já tirei dor de cólica na hora, dor no joelho na hora, dor nos rins na hora. É só fazer o certinho, onde os pontos certos, quando eu estiver fazendo. Muito legal. Eu falei para eles aqui, né, tinha até comentado que a gente até teve uma outra live também com o pessoal lá de Portugal também, que é terapeuta, e a gente estava falando sobre esse negócio de que o efeito placebo realmente existe para tudo, até para uma Novalgina que você toma, né? Então, sem dúvida, a pessoa, quando ela acredita em alguma coisa, ou ela acha que vai melhorar com alguma coisa, a nossa mente tem um poder fantástico, né, de até mudar a atividade de enzima, função celular e tudo, conforme a gente programa, a gente melhora, mas sem dúvida essas intervenções, várias delas aí de práticas integrativas, a gente já tem efeito até em planta, em recém-nascido, em célula in vitro, que mostra que não é só uma coisa que é placebo, sem dúvida ela tem um efeito pela sua técnica em si, né? É verdade. Assim, a fé ajuda, né? Porque aí parece que o tratamento vai mais rápido, porque você está acreditando naquilo, você está fazendo com a certeza de que já deu certo. A fé é isso. Agora. Tá bloqueando? Não está bloqueando. Não. Agora, quando você não tem fé, como esse rapaz, na verdade, foram 2 professores. Um foi esse da dor de cabeça, que a primeira vez ele disse que não, o outro era com dor no joelho, que também já era um senhor, ele já tinha, 62 anos, também foi jogador de basquete, então aqueles saltos, o joelho dele doía muito, aí ele sempre reclamava da coluna, pô, tá com dor na coluna? Ele, não, tô com dor no joelho hoje. Eu falei, pô, vamos lá, vamos fazer. Fiz com ele também em 3 rodadas, ele também não queria fazer. A primeira, não vou fazer isso não. 3 vezes eu chamei ele para fazer da coluna, ele não quis fazer. Quando foi o joelho, ele, tá bom, deixa eu fazer isso aí, ver se isso dá certo. Foram 2 descrentes. Eles não acreditavam. Eu falava com eles, aí chegou uma hora que eles se renderam, eu falei assim, tá bom, deixa eu experimentar esse negócio aí. Por quê? Eles viram que eu fiz com uma professora, torcicolo, na hora, a professora, não tô aguentando mexer. Aí fiz com ela já mexia o pescoço todo, beleza. Fiz 3 rodadas com ela, 2 rodadas com ela, acabou. Aí ela, nossa, esse negócio é bom. Aí começou, quis ler. Aí eu falei com ela, ó, no YouTube, Leandro Percário tem vários vídeos dele falando do TFT. Qual é o nome? Eu vou botar no chat para o pessoal aqui. Leandro Percário. Leandro Percado? Percário. Tá. Isso. Ele tem vários vídeos lá que fala do TFT. Legal. Só que não são os pontos básicos, né? Não são os pontos todos que a gente trabalha. Legal. Botei aqui para o pessoal, quem quiser lá pesquisar mais. Em relação à obesidade, se ajuda esses protocolos, essas práticas integrativas podem ajudar na obesidade? O Eduardo está perguntando aqui. Olha, para a obesidade, eu não tenho nenhum... O foco é medo e pânico. O foco do TFT é medo, pânico, mas é psicológico. A obesidade, ela vem... ela tem outros tratamentos para fazer. O TFT é mais para a parte psicológica da pessoa, de dores, traumas e fobias. Apesar de que muita gente come também por compulsão alimentar, né? E também por ansiedade. De repente, nesse aspecto, pode ser que ajude em algum sentido. Isso, aí a gente poderia fazer ansiedade com ela, para ela poder diminuir essa questão de comer demais. Legal.
De estar sempre atrás, procurando alguma coisa para a ansiedade generalizada, o estresse leva a isso, né? A pessoa ansiosa vai lá e coisa. Então, a gente tratando já a ansiedade, já meio caminho andado para a obesidade, para tratar a obesidade. Mas não especificamente a obesidade. De certa forma, eu acho que até o pessoal da obesidade aí, às vezes a comida acaba funcionando como uma droga, né? Que a pessoa tem um uso abusivo da comida, né? O que a gente tem aqui é desejo viciante, porque você tem o desejo de comer, o desejo de fumar, o desejo de beber. Aí a gente trata isso. Ao invés de fazer isso, ela vai lá e faz os pontos do TFT. Nessa questão ajuda. Não que vai emagrecer, né? Aí vai depender de outros fatores, né? Exatamente. Aí a pessoa vai deixar de comer naquela hora, mas e depois? Uma hora ela fala, não vou fazer esses pontos, não, eu vou comer mesmo. Aí não adianta nada. E comer besteira, se ela for comer uma coisa saudável, né? Mas se for comer coisas que façam ela engordar, realmente não vai fazer, o tratamento não vai dar certo. Verdade. Mais alguma pergunta aí, pessoal? Acho que não. Acho que a galera já... Alguém quer fazer alguma prática, alguma coisa? Quer fazer? Vamos fazer a prática, então. Mostra para eles aí como é que funciona, o que a gente pode fazer. A Raquel já disse aí que eu quero. A Raquel, diz aí, Raquel, o que você quer tratar? Não precisa me dizer o problema. O Eduardo também. Raquel é dor nas costas. E o Eduardo? O Eduardo também é dor, não? Legal seria se alguém alguma fobia, né? Que é o que ele Então, calma aí, deixa eu ver. A Raquel é dor nas costas. Se fizer para medo de barata, aí com certeza a maioria vai levantar o dedo. Olha só. Aí, dor no ombro. Então, eu vou fazer de dor, sofreu uma leve fratura. Então, eu posso fazer o de dor, tá? Eu vou fazer só o algoritmo de dor. Cada um, se alguém tiver uma outra dor aí, dor de cabeça, dor na barriga, dor na perna, dor no joelho, dor nas costas, onde tiver a dor, pensa nela para a gente poder trabalhar, tá? Essa câmera tá... Eu vou ter que fazer assim para me ver, né? Tá. Você consegue se ver ali? Oi? Eu tô vendo só aqui no pedacinho. É que você vê... Ah, tá. Você se vê ali. Então, é ali, tá? Só para eu ver se vocês estão vendo o ponto direito, entendeu? Ih, dá para mudar aqui, que chique, gente. Tem que abaixar um pouquinho. Tem que abaixar um pouquinho para poder ver. Abaixar a câmera, né? Consigo, mas isso, agora. Assim tá melhor. Vamos lá, para dor, então. Só tem cabeça. Eu só tenho cabeça. Pois é. Botar um fado aí embaixo. Botar um fado aí embaixo. Olha só, cada um vai pensar na sua dor aí, tá? Raquel vai me dizer o seu SUD, quanto é que tá? De 0 a 10, quanto que tá essa dor nas costas? E como é que eu fecho o chat agora? Bota um número aí. Deixa que eu falo para você quando ela botar aqui. Raquel, hoje tá 5. Tá, hoje tá 5. E o Eduardo, né? Eduardo, sua dor no ombro tá quanto? 6. Eduardo tá 6. Isso. Eu consegui chegar aí, como chegar lá no outro, não sei. Eu tô na mesma que a Raquel aí, dor nas costas aqui também. Então, quem tiver com dor aí, qualquer pessoa que esteja com dor, tá? Aí, ó. Não me pergunta como que eu fiz isso. Tá. Deixa assim, é só para saber se eles estão me vendo. Cadê a almofada? Pega uma almofada ali. Pra ficar mais alto. Bota uma almofadinha pra Sonia. Achei um problema sério. É só para vocês me verem. Socorro. Vamos lá. Vocês estão vendo aqui, pelo menos aqui a minha mão, para ver os pontos. Tá, dá para ver. Agora eu preciso da tela grande de novo. Cadê? Mas eu não sei como que eu fiz, eu saí apertando aí. Aqui, ó. Cadê isso? Onde ele tá? Tá aqui no computador de casa. Quer tirar a apresentação, Sonia? Se quiser, tira a apresentação. Para parar de apresentar. Aqui isso que eu quero. Pronto. Então aqui desce isso. Não, aí tem que sair o mouse. Isso. Beleza. Vamos lá. Sequência para dor. Vou fazer primeiro sem trauma. Eduardo, se não diminuir o seu SUD, eu faço com trauma depois para você, tá? Vamos fazer primeiro sem o SUD. É isso, Sonia. Sonia, desculpa te interromper. Só para tira a apresentação, sai do slide para poder a gente conseguir ver você maior, que aí você parece você maior para gente. Tá, deixa eu falar isso com o Renato, que eu não sei mexer aqui não. Como é que faz tirar a apresentação? Renato,
Como é que faz para tirar a apresentação? Que aí tira o slide, Porque a gente aqui consegue ver você porque aqui maior. eu já estou aqui. Eu estou me vendo na tela. Tá. A gente fica vendo Finalizar a o apresentação. slide. Ah, não, tem que tirar o slide para eles. Tirar a apresentação. Que é para eles me verem aqui. Calma aí, aqui você está. Apesar de que dá para clicar em você também e botar para fixar, que a gente vê. O pessoal Aqui, aí que para a está apresentação. assistindo, A apresentação, se vocês isso. forem na Pronto. câmera dela e Tirei. clicar no ícone. Tirei a parece- apresentação. Tirou? E agora? Então, beleza. Tirei. Tá tranquilo. Então tá. Foi? Foi. Tá, Agora você está vendo eles. tá. Isso aí. Vamos lá. Eduardo e Raquel. Raquel Souza e Eduardo Silveira. São esses? Isso. Eles estão Que com, vão o fazer? eles estão com o áudio desligado. O Eduardo ligou o áudio. O Eduardo ligou o áudio e a Raquel, liga seu áudio, Raquel, para eu poder fazer com você, para te ouvir. Se ela pudesse botar o vídeo dela também, seria bom, porque dessa forma você vai corrigir se você está no lugar errado. Raquel, você tem vídeo para eu poder ver os pontos que você não está funcionando. Nem o microfone? Acho que dá. Só pelo chat que você vai dizer, então? Só vejo. Então, você vai falando pelo site, pelo chat, tá bom? Vamos lá, Eduardo e Raquel. Vamos começar. Deixa eu explicar para vocês primeiro o que eu falei, que era uma sequência, uma parte no meio, que seria o sanduíche, que é um procedimento com a vista, e depois a sequência de novo. Esse procedimento com a vista, são 9 coisas que a gente faz enquanto bate nesse ponto aqui, ó. Tá vendo esse tendão entre o dedo mínimo e o anelar? Tem um tendão aqui, ó. É nesse ponto. Estão vendo direitinho aqui? Estou conseguindo mostrar para vocês? Com 3 dedos aqui, você bate nesse ponto aqui, tá? Enquanto estiver batendo nesse ponto, não faz agora não, só ouve a explicação que isso vai ser no meio da sequência. Enquanto estiver batendo nesse ponto, a gente vai fazer 9 coisas. Batendo nele, pensando na sua dor, aonde está vindo a dor, pensando nela, você vai fechar os olhos, abrir os olhos, sempre batendo aqui, ó. Fechar os olhos, abrir os olhos, olhar para uma diagonal, o rosto vai estar sempre para frente e o seu olho vai na direção de uma diagonal e sempre pensando na dor. Aí você olha para outra diagonal, sempre pensando na sua dor. Daí você vai fazer uma volta completa com a sua vista para um lado, uma volta completa para o outro. Isso é assim, não é tão devagar nem tão rápido, não é correndo, mas também não é devagar, não. É nesse ritmo assim. Fez uma volta, fez a outra volta, vai cantarolar de boca fechada só o início do parabéns para você, assim, ó. Você mesmo tem que sentir esse som saindo com a boca fechada. Vai contar de 1 até 5, em voz alta. 1, 2, 3, 4, 5, e vai cantarolar de novo. Isso é para você harmonizar os 2 hemisférios do seu cérebro e ajudar a funcionar esse algoritmo aí. E depois a gente vai repetir a mesma sequência anterior, tá bom? Eu já vou colocar para vocês os pontos de reversão logo no início, tá? Vou botar 2 pontinhos de reversão, 3 pontinhos de reversão e fazer a sequência, tá? E aí vocês vão me dizer, antes de começar esse procedimento com a vista, eu vou perguntar se o SUD diminuiu. A Raquel vai escrever no chat e o Eduardo pode falar, tá bom? Então, o Eduardo falou que estava 6 e a Raquel falou que estava 5. Vamos começar. Pensando na sua dor, cada um pensando na sua dor. E se tiver mais gente aí que quiser fazer, não quer falar, mas quer fazer, pensa na sua dor, pensa no número que ela tá, quantifica ela, vai fazendo os pontinhos junto, e se quiser anotar também depois os pontos, pode anotar, e aí a gente vai fazendo, tá bom? Vamos lá. Esse lado aqui da mão, tá vendo essa almofadinha aqui da mão? Com 3 dedos você bate nesse ponto, pensando na sua dor. Pode começar, pensando na sua dor. Olha só, não bate tão forte para você não se machucar, mas também não bate tão fraco, porque é um meridiano e ele vai levar energia para onde está essa dor aí, tá? Pensa na sua dor. Agora aqui, ó, abaixo do nariz. Bate aqui abaixo do nariz e pensa na sua dor. No queixo, é bem na covinha, não é lá embaixo não, aqui na covinha do queixo. Pensa lá na sua dor. Esse aqui agora, que é das costas da mão,
A gente vai bater nele. Esse demora um pouquinho mais, tá? Vocês podem bater nele pensando lá na dor. E aqui a clavícula. Vocês vão fazer a junção das duas clavículas. Juntou aqui as duas, né? Desce um pouquinho da clavícula, você vai descer um pouquinho da clavícula, você vai descer um pouquinho e vai um pouquinho para o lado, para qualquer um dos dois lados. Pode bater nos dois até se quiser. Ou com todos os dedos, ou com 2 dedos, ou com um dedo, como você quiser. Aqui, clavícula. Pensa na dor. Dessa rodada, Raquel já diminuiu? Eduardo, diminuiu? Grace, diminuiu? Diminuiu um pouco. Melhorou um pouco? Melhorou. De 6, você acha que diminuiu? Para quanto? 4. De 6 foi para 4. Boa. A Raquel escreveu ali? A Raquel diminuiu um pouquinho, de 5 para 4. Beleza. E Grace, que estava com a dor aí, eu não sei aonde. Ela foi... Baixou também? Baixou? Muito, pouco? Baixou? Pouquinho, pouco? Tá. Olha só. Como conseguir diminuir um valor, deu para diminuir pelo menos 20%, a gente vai repetir essa rodada, tá? Repetindo essa rodada. Não, nós só fizemos a primeira, não fizemos o procedimento com a vista, né? Vamos continuar o procedimento. Agora aqui, ó, bate aqui nesse ponto aqui que é do meio, e a gente vai fazer esse procedimento com a vista, tá? Eu vou fazer junto com vocês, conforme eu for mudando, eu vou falando, vocês vão mudando junto, tá? Bateu aqui, fechou os olhos. Abriu os olhos. Olha para uma diagonal, sempre batendo e sempre pensando lá na sua dor. Olha para outra diagonal. Se alguém que tiver dificuldade para fazer a rodada dos olhos, olha para uma parede, olha para o teto, olha para a parede, olha para o chão. Aí volta, olha para a parede, olha para o teto, olha para a parede, olha para o chão. Isso, só o olhar, a cabeça fica parada, tá? E aí você, terminando aqui, cantarola de boca fechada, o início do parabéns para você. Conta de 1 até 5 em voz alta. 1, 2, 3, 4, 5. Cantarola de novo. Volta lá para o primeiro pontinho, aqui, ó, o lado da mão. Pensa na dor. Aquela que já diminui um pouquinho, mas ainda está lá te incomodando. Abaixo do nariz. No queixo, aquele da covinha. Bem na covinha. Pensa na dor. Não esquece dela, não. Você tem que levar energia para lá. O das costas da mão, você pode mudar. Uma hora você pode fazer numa mão, outra hora fazer na outra. Tem que ser, ó, nessa depressão aqui entre os 2 últimos dedos, tá? Esse demora um pouquinho mais. Pensa lá no que resta da dor. Clavícula, a mesma história. Junção da clavícula, desce um pouquinho, vai um pouquinho para qualquer um dos 2 lados e bate. Tá bom, parou. Eduardo, diminuiu de 4 para alguma coisa? Raquel, diminuiu de 4 também, né? Grace, diminuiu? Diminuiu um pouco. Eduardo diminuiu um pouco, meu diminuiu, senti, assim, Tá. deu uma aliviada Então, assim, na lombar. Eu só preciso saber, a Raquel diminuiu pouco. Vou reproduzir em casa aqui. De quanto? Então, mas aí de 4 diminuiu para quanto? Para eu saber se eu continuo nesse algoritmo ou se eu mudo. Eduardo, diminuiu um pouco. De 4 que estava 6, passou para 4.
Agora você acha que está quanto? Você consegue quantificar? Raquel disse 2. De 4 para 2, beleza. Eduardo consegue quantificar? A Raquel disse que a ardência passou. Gisele fez, e aí? Então, de 4 foi para 3 só? Porque o seu já tem um trauma, tem uma... Tá conseguindo mexer aí, Eduardo? Conseguia fazer isso antes? Conseguia fazer? Antes não. Não conseguia fazer? Já tá conseguindo? Ó, então, a Raquel, eu poderia fazer um outro procedimento ou continuar mais uma rodada para ver se vai para 1 para a gente terminar. O do Eduardo eu ainda teria que fazer, deu 3, né? Eu teria que fazer mais uma rodada desse. Vamos fazer mais uma rodada. Agora eu vou completo, eu não vou parar no meio para perguntar o SUD. Eu vou fazer o algoritmo completo com o sanduíche no meio, com o procedimento da vista, até o final. No final eu pergunto. Aí, de repente, o da Raquel já até zera mais essa rodada. Vamos ver, tá bom? Vamos começar, então. Aqui, ó, pensa lá no que resta da dor, que já diminui um pouco, mas ainda te incomoda, bem no foco dela. Lado da mão. Abaixo do nariz. Queixo aqui na covinha. Costas da mão, esse demora um pouquinho mais. Pensa lá com bastante carinho, lá naquela dor que já diminuiu, mas ainda te incomoda. Clavícula. O das costas da mão, agora vai ser aquele procedimento da vista, tá? Você faz com o rosto para frente, fecha os olhos, sempre batendo nesse ponto aqui, ó, das costas da mão. Abre os olhos. Olha para uma diagonal, só o olho vai para a diagonal, para baixo. Para outra diagonal para baixo. Faz um giro completo, devagar para um lado. Giro completo devagar para o outro. Cantarola de boca fechada, só o início do parabéns para você. Conta de 1 até 5. 1, 2, 3. Em voz alta. 1, 2, 3, 4, 5. Cantarola de novo. Volta lá para o primeiro. Aqui, almofadinha da mão. Pensa na dor, no que resta dela, que ela já diminuiu um pouco. Ainda te incomoda, mas já diminuiu. Aqui, lá, abaixo do nariz. Abaixo do queixo, no queixo, abaixo da boca. Na covinha. Pensa na dor, não esquece dela, não. O das costas da mão. Clavícula. Fizemos uma segunda rodada completa. Vamos lá. Como é que tá Eduardo, Grace e Raquel? Raquel tem que escrever, né? Eduardo tá mexendo o braço. Zerou? Não, ainda não. Eduardo ainda tá 1? Tá. E a Raquel? Sinto relaxada. Já zerou a dor ou ainda tá com alguma coisa? Tem alguma dor? Sinistro, Passou. Sinistro, sinistro não, TFT. Vamos lá, Raquel então passou, agora o Eduardo. Eduardo ainda ficou 1. Vou fazer o procedimento que se quiser fazer, Raquel e Grace, teu zerou ainda não? Meu ainda tem um pouco. Meus 6 então, hertz de disco aqui. Mas tá por... então, é porque já tá há muito tempo, é um trauma que tá, eu teria que fazer outras coisas. A Pamela disse que fez aqui, a minha dor nas pernas passou. Isso aí, qualquer dor que você tenha, passa. Quem ainda tiver com algum restinho, se tiver
quantificando 1 ou até 2, a gente vai fazer um procedimento que é o que eu vou fazer com o Eduardo agora, tá? Nesse mesmo ponto aqui das costas da mão, tá? Ele se chama G50. A gente fica batendo nele. Enquanto tiver... Não faz agora não, que eu vou explicar. Enquanto estiver batendo nele, a gente vai fazer primeiro com uma mão, depois com a outra mão. Enquanto estiver batendo nele, você vai fazer o rolar dos olhos, do chão até o teto, em mais ou menos 10 segundos. Então, é bem devagarinho que você, enquanto estiver batendo aqui, é bastante coisa para fazer, mas a gente vai conseguir. Aqui, bate aqui nesse ponto, olha para baixo, o rosto parado, é só o olhar que vem subindo bem devagarinho. Ó, vai rolando seus olhos, de baixo até em cima, sempre pensando lá no que resta da dor, até em cima. 10 segundos, muda de mão. Fez nessa mão? Faz nessa e vai fazer a mesma coisa. Olha do chão, bem devagarinho, vai subindo pela sua frente, chegou aqui no meio, vai subindo devagar, vai rolando seus olhos pela parede, até lá em cima, tá bom? Vamos começar. Bate aqui num ponto, no mesmo ponto aqui da depressão entre os 2 últimos dedos, olhando para baixo, o rosto parado e o olho na direção lá do chão. Olha lá para o chão, o mais embaixo que você puder. Vem rolando devagar, devagarinho, vem rolando, vem subindo, devagarinho. Pensa na dor, pensa naquela dor que resta, aquele restinho de dor que ainda sente. Quando chegou lá em cima, troca de mão. É mais ou menos 10 segundos que leva, que faz, tá? Trocou de mão, de novo, lá embaixo. Vai rolando a vista, devagar, devagar. Vai rolando, bem devagarinho, até chegar lá em cima. Pronto, agora Eduardo mexe, Grace mexe quando acabar. Por ser um trauma, pode não passar, tanto do Eduardo quanto da Grace. A gente teria que fazer outro, mas pelo menos já aliviou aí a dor de vocês, não aliviou? Muito. Eduardo? Aliviou. Não zerou, ainda está porque por ser um trauma, de repente ainda tem alguma coisa. Não está zerada, não zerou a dor. Soninha, o pessoal está perguntando se pode fazer isso em casa, mesmo sem você. Pode sim. Esses pontos aí são para dor, qualquer dor que você tenha, você pode passar. E tem alguma diferença quando você faz, assim, na pessoa, quando a pessoa faz sozinha? Não, provavelmente, não. Não tem diferença. Porque o que acontece? Essa terapia, você tem que estar pensando no foco do problema. Ninguém mais importante do que você que está sentindo a dor, que tem o trauma, que tem o problema, é que está pensando nele. É você que tem que pensar. Eu sou só um instrumento para te ajudar a fazer. Muito bom. E como é que é? Fala pro pessoal aí, não sei se você e o Renato vai fazer alguma coisa ainda com o pessoal aí não, né? Renato, você vai fazer alguma prática com o pessoal? Ele vai fazer. Então da minha parte aqui acabou. Alguém tem uma pergunta, alguma coisa, quer falar? Que a menina, teve outra menina também que estava com dor nas pernas, passou, a Raquel passou? Por nada, Raquel. E depois vocês falam aí no final sobre o Instituto Frade, que eu sei que vocês oferecem vários cursos, palestras aí, tudo, o pessoal que se interessar. O Renato aqui sabe tudo sobre o Instituto Frade, ele fala tudo aqui para vocês. Eu posso até me despedir agora, não preciso nem voltar depois, ele falando, só se ele quiser que eu fale alguma coisa das outras terapias, mas quando ele for falar, ele me chama que eu venho rapidinho e falo, tá? Obrigada, Soninha, beijo. Tá bom. Foi ótimo. Quer perguntar alguma coisa? O Eduardo quer perguntar alguma coisa? Não, né? Não, eu falei que foi ótimo o tratamento, só não passou tudo. Tá bom, mas já zerou, né? De nada, Pamela, já diminuiu bastante, já aliviou um pouco a sua dor, né? Diminuiu. Que bom. Tá bom, se você de repente fizer uma outra rodada desses pontinhos, aí você consegue zerar. Mas por ser um trauma, de repente tem que trabalhar o trauma que deu. Ih, alguém deu. Tá falando inglês aqui. Tá fechando aqui. Tchau, gente. Tchau. Em inglês alguma coisa aí. Tchau. Não. Tchau. Vai fechar? Oi. Você está acabando a bateria? Ah, tá. Se acabar a bateria, ferrou. Ô, Renato. Você vai fazer mais alguma coisa que com a gente vai fazer a prática, alguma coisa assim, não? Vai acabar a bateria. Vai acabar a bateria.
Vai Eu acabar a só, bateria. eu só tenho que sair às 4 horas, que eu tenho uma outra reunião, tá? Então tem Será que pouco dá tempo. tempo? Vai ficar pouco tempo? É. Então vamos fazer o seguinte, vou convidar o pessoal para assistir a minha aula de sábado. Ah, legal. Pode ser. Calma aí que isso aqui vai babar. Já babou. Já babou? Babou. Não tem outro? Não estou te ouvindo. Vocês devem estar me ouvindo, mas eu vou mexer aqui no áudio aqui. Como que eu mexo aqui? Acho que é isso aqui. Oi, fala um pouquinho inglês para ver se eu vou te ouvir aqui no computador. Oi, tá ouvindo? Tá ouvindo ou Desliga não? aí. Da outra vez acho que você colocou Acho que eu tenho que mexer na configuração aqui também. Ó. do áudio. Tem um botãozinho aí. Aí lascou agora. Padrão fone de ouvido alto-falante. Grace, Oi. tem algum vídeo no YouTube do que ela fez hoje com a gente? Tem, ela falou nesse canal desse A gente vai gravar depois e coloca. o Leandro, alguma coisa. A gente vai fazer uns videozinhos aqui, a gente está chegando agora, né? Nessas questões de mídias sociais, de fazer vídeo. Então, assim, tudo é muito novo para a gente, sabe? As nossas práticas sempre se deram de forma presenciais. A gente nunca investiu para ser criador de conteúdo. Usa a mídia social aqui e ali, mas nada muito elaborado. Né? Então, a gente estamos estudando, nos capacitando para fazer um material legal, para poder converter em imagens legais, investimos no equipamento aqui. Então, a gente vai passar mais 2 semanas testando esses equipamentos, brincando, descobrindo como funciona, e a gente vai estar lançando material legal para vocês. No sábado, agora, na página do Instituto Frade, no Facebook, eu vou dar aula de cajado, né? Que cajado é um bastão curto, né? Que ele atua em cima de tudo que nós falamos hoje, para resumir, né? Senão se eu for me aprofundar aqui, não vai sobrar tempo. Então, ele vai trabalhar nesses meridianos que atuam sobre o rim, a bexiga, e que atuam sobre esses processos cognitivos que a gente falou anteriormente aí. E aí, a gente vai ter 1 hora de prática lá, eu vou falar dele, vou dar um en passant sobre essas questões que eu falei com vocês aqui de forma um pouco mais profunda, né? Eu vou estar falando para um público que eu desconheço, na grande maioria, então eu não vou me aprofundar em nada, vou fazer de uma maneira bem superficial, e daí eu vou entrar com as práticas. Aí vocês encaixam essa prática que eu proporia hoje na categoria de exercícios preventivos, né? Então, chama-se cajado, tai chi. É uma forma de tai chi com um bastão. Então, se vocês puderem preparar um bastãozinho curto, seria interessante para vocês poderem fazer a prática. E eu vou seguir assim por algumas aulas na minha página, eu vou ensinar essa forma na minha página lá, para vocês. É @Instituto Frade, tem sim Instagram. Mas, como eu disse, nós estamos começando nesse mundo digital. Então, as lives estão acontecendo só pelo Facebook. Mais umas 2 semanas aí, eu acredito que eu esteja conseguindo fazer as lives simultâneas, Facebook, Instagram e YouTube. Mas eu ainda preciso mais um tempinho para me familiarizar com essas questões todas aqui. O Facebook Face é isso aí. também. E o Facebook também. Instituto Frade. E o site é www.institutofrade.com.br. Lá tem todas as terapias que nós fazemos, tá? A Sônia falou do TFT. O TFT é uma terapia à distância. A gente tem o biomagnetismo, que é uma terapia à distância, né? Nós temos terapia oracular, que também é uma terapia à distância. Nós temos mais o que à distância? O Reiki. Atualmente a gente está fazendo isso, né? O Reiki, o TFT, o biomagnetismo. Qual foi outro que eu falei? E o oráculo. São as 4 terapias que a gente faz à distância. Como está começando essa questão de afrouxar a quarentena, a gente também estruturou o espaço para começar a receber as pessoas de uma forma mais organizada, compramos telinha, um monte de coisa.
Mandei impermeabilizar as macas aqui com plástico, as almofadas. Eu estou tomando uma série de cuidados aqui. Em brevemente, a gente também vai estar recebendo pessoas aqui para atender, né? Com intervalo entre uma e outra. E daí, lá, quando você entrar no site, vocês vão ver que tem inúmeras outras terapias que acontecem aqui, presencialmente. Beleza, galera? Então, Legal, muito bom, Renato. Obrigada aí pela colaboração de vocês. O tempo ficou curto aí para a gente fazer uma prática do Tai Chi, né? Mas deixa para outra oportunidade. Vocês estão sempre fazendo aí, eu divulgo para eles aqui também, porque aí é legal. É legal vocês experimentarem, né? Que eu acho que a vivência corporal aí às vezes fala mais do que 10 palavras, né? É bacana ter essa vivência. Se vocês puderem depois participarem de uma aula de Tai Chi, que é muito boa, né? Eu já tive a oportunidade de fazer com o Renato quando ele foi lá na Gama também. E os alunos que fizeram gostaram bastante. Depois até conseguiram reproduzir vários exercícios, que eu fiz uma dinâmica que eles tinham que montar uma sessão de alguma intervenção, podiam misturar as práticas, e eles reproduziram vários movimentos que você fez lá do Tai Chi. que maneiro. Foi legal. Esse trabalho pode ser feito em doses? Com certeza, absoluta. Muito idoso pratica. Não tem contraindicação. Nenhuma. Você pode fazer com idoso, com criança, com adulto, com deficiente físico, com paraplégico, tudo rola. É tudo a sua capacidade de ajustar e adaptar à realidade individual. Daí você tem que conhecer bem a prática para poder ajustar, né? E poder trabalhar. Não sei se eu comentei contigo, Renato, mas eu fiz quando eu era criança, praticava Tai Chi. Eu, a minha avó, a minha mãe e meu padrasto. A gente fazia junto. Era legal. Comentei. Mas na hora de retomar, né, Grace? Pois é. Eu tenho um monte de amigos meus aqui que eu fico convidando, o pessoal fica me cobrando para poder fazer de forma mais regular e uma yoga, o Tai Chi, agora o negócio é encaixar com o tempo. O Tai Chi online, né? Então eu tenho lá videoaulas gravadas, no próprio site tem o Tai Chi online, bacana. E a pessoa já tem um programa lá, tem 20 aulas lá, muito já gravadas, né? Então o cara começa pela primeira lá, vai no passo a passo. Chega na 20ª aula, mestre de Tai Chi. Muito bom, gostei da dica. Excelente. Memória afetiva, Roberto, é verdade. Isso aí, pessoal. Obrigadão aí pela colaboração de vocês, foi ótimo. Obrigada pela participação dos alunos que estão ao vivo aí com a gente. E vou disponibilizar essa gravação para o pessoal aí que não conseguiu assistir. Depois eu mando para você também, Renato, se quiser. Eu ia te pedir a gravação. Disponibilizar para o pessoal, tá? Legal, valeu. O Enzo quer perguntar alguma coisa aí? Enzo? Não. Não, o pessoal está agradecendo aí. O nome do nascimento é o Fábio? Dá um alô aí pro Fábio, tá aí, ó, tô vendo ele aqui, o áudio dele aqui. O Fábio é um aluno de Tai Chi, daqui do Instituto Frade. Legal. Fábio, espero que você tenha gostado, espero que tenha te ajudado. A gente se vê sábado lá na aula. Bacana, então, galera. Obrigada. Então, e deixa acabar essa quarentena aí que eu vou fazer uma visita para vocês aí no Instituto. Vocês estão pertinho aqui de casa. Vai ser um prazer tê-la aqui conosco. Grace, mais uma vez, agradeço muito a oportunidade de apresentar o meu trabalho. Sempre muito bem-vindo o seu convite. Muito obrigado. E eu também estudo. Obrigada pela participação de todos aí na prática, tá, gente? Beleza, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau. Tá aqui. Vou saber como sair aqui agora.